Saúde os irmãos com a graça e a paz de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Estou muito feliz em estar aqui hoje, tendo essa oportunidade de prazer pregar a palavra do Senhor. Muito feliz também em rever aqui alguns irmãos, né, que me conhecem desde a minha adolescência. Aqui irmã Cláudia, irmão Oswaldo, certo? Daiane, que congregamos desde... Isso, nós adolescentes. E os demais irmãos que já conheço, estou muito feliz. Irmã Mazé, tá bom? Estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Eu lembro, quando o pastor Mendes me convidou, me veio uma memória de que eu estudava aqui no Didácio, estudava à noite, no terceiro ano do ensino médio, já terminando, e no meio da semana, bem aqui, tinha uma sala de aula bem próxima aqui ao fundo da igreja, e eu assisti na aula e ouvindo o culto de oração, ouvindo os louvores, né, a voz do pastor Isaías, na época. Então, estou muito feliz, irmãos, em poder estar aqui. Estou ali auxiliando o missionário Richard e com os irmãos que foram ali para o Pedro Bauser, para que a gente possa conseguir ali tornar a igreja ali, a congregação. E iniciei ali com o evangelista Braga, né, ali no Pedro Bauser, desde 2022, né, Braga? Auxiliando também o evangelista Braga, que fez um excelente trabalho ali, irmãos, no Pedro Bauser. E estou lá, congregando e ajudando o missionário Richard. Então, eu peço aos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, somente um versículo. Primeiro, eu vou ler dois textos. O primeiro texto é em Mateus, capítulo 16, somente um versículo, 23. Amém, irmãos? Em Mateus, capítulo 16, versículo 23, irmãos, diz assim a palavra 16, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vou ler novamente. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Peço que os irmãos continuem com suas Bíblias abertas. Vamos ler agora em Gênesis, capítulo 33. Gênesis, capítulo 33. Em Gênesis, capítulo 33, versículo 1 ao versículo 11, irmãos. Gênesis 33, versículo 1 ao versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. Versículo 3. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe-se ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram.
Por último, chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se estivesse contemplando o semblante de Deus, e te agradastes de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Amém, irmãos? Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Irmãos, vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus novamente. Obrigado a Deus e eterno Pai, pela tua palavra, Deus, falada, Deus, ao nosso coração, Senhor Deus. Muito obrigado a Deus por esse dia de vida, Senhor, que o Senhor deu a cada um de nós, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, ó Deus. Neste momento, Pai, te peço, Pai, que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, venha me usar mais uma vez, ó Pai, para que eu possa falar a tua vontade e o teu querer, Senhor Deus. E eu te peço, Pai, que a tua palavra nesta noite, meu Deus, venha trazer revelações, Senhor. Te peço, meu Pai, que a tua palavra nesta noite, meu Deus, venha curar vidas, Senhor. Que a tua palavra nesta noite, meu Deus, venha restaurar vidas, Senhor. E que a tua palavra nesta noite venha salvar vidas, Senhor. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Meus irmãos, o tema dessa reflexão é: qual o semblante do nosso rosto? Do Senhor ou do inimigo? Qual o semblante que tem no meu rosto agora? É um semblante de tristeza, de alegria? Irmão Gelson, eu estou alegre porque eu estou com saúde e muito dinheiro na conta, né? Ajuda a ficar alegre. Irmão Joelson, eu não estou nem com dinheiro e nem com muita saúde. Nosso semblante já muda, né, irmãos? Você já teve algum encontro importante na sua vida de uma pessoa que você não via há muito tempo? Você já teve esse encontro? Irmão Joelson, é um filho meu que eu não via há 5, 10 anos. Eu tive encontro com ele. E qual foi a sua reação quando você viu essa pessoa que já fazia anos que não via? Qual foi a sua reação? Foi de alegria? De tristeza? Eu até escrevi assim: a reação de quando a gente vê as pessoas depende da pessoa, depende do que aconteceu. E quando você viu o seu filho pela primeira vez, qual foi a sua reação? Qual foi a reação? Qual foi a reação do semblante do seu rosto? Eu lembro-me que quando Deus me abençoou com a Marcelene para a gente ver a Isabela pela primeira vez, foi algo formidável, algo que a gente ficou muito alegre. Foi muita alegria quando a gente viu a nossa filha pela primeira vez. Falando de semblante de rosto, irmãos, eu lembro que no ano passado, eu cheguei no meu trabalho à tarde, entrei lá na sala dos professores, na coordenação da sala dos professores, e sentei na mesa. E tentei disfarçar a minha tristeza, a minha decepção, porque eu estava passando por um problema. E quando os professores olharam para mim, logo eles perceberam e falaram: Joelson, o que é que tu tem? O que é que está acontecendo? Fala para nós. Porque eu estava com a cara de tristeza, estava com a cara de derrota. Então, irmãos, quando eu leio esse texto, eu vou ver a reconciliação de Esaú e Jacó. No texto de Gênesis vai falar da reconciliação de dois irmãos. E quem era Jacó? Os irmãos lembram quem era Jacó? Se eu perguntar para você, tem que responder rápido. Quem era o pai de Jacó?
Tem que ser rápido. Quem? E a mãe de Jacó? Rebeca. E Jacó era neto de quem? Muito bem, irmãos, muito bem. A maioria aqui tira 10. Jacó, ele era conhecido por enganar seu irmão gêmeo, Esaú, para obter a primogenitura e a bênção familiar. Jacó era aquele que, quando sua mãe Rebeca foi ter, ele puxou o pé de Esaú, logo na barriga de sua mãe, querendo sair primeiro. Já pensou, irmãos? Jacó, desde pequeno, desde a barriga da sua mãe, ele já queria enganar. Jacó, após enganar seu irmão 2 vezes, seu irmão Esaú, fugiu com a ajuda de sua mãe, Rebeca, para a terra de seus parentes. Jacó enganou a seu irmão, teve que fugir para a terra de seus parentes, ajudado pela sua mãe. E Esaú, seu irmão, lhe prometeu vingança. Esaú disse: olha, Jacó, quando o texto bíblico vai explicar que Esaú disse que quando o seu pai morresse, ele iria vingar. Ele iria vingar a Jacó, ele iria matar Jacó. Essa era a intenção de Esaú para Jacó, irmãos. E quando a gente vai ler aqui o versículo 1 ao versículo 3, a gente vai entender um pouco, que diz assim: levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos, a Lia, a Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia, seus filhos atrás deles, e a Raquel e José por último. Versículo 3. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Jacó, quando fugiu, irmãos, ele teve um encontro com Deus. Quando os irmãos lembram, Jacó teve um encontro com o anjo, e ali teve uma luta. Naquele momento, Jacó teve um encontro com Deus, irmãos. Tanto que Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel. Jacó precisava voltar para a sua casa. Jacó fugiu, foi morar na casa dos parentes de sua mãe, lá casou. E ele precisava voltar para a sua casa, a casa de seus parentes. E assim ele o fez, voltou. E quando voltou, ele sabia que seu irmão Esaú ia lhe encontrar. E lá estava Esaú, com 400 homens, lhe esperando. Jacó, ele poderia fugir mais uma vez. Ele poderia ir por outro caminho, mas em vez de fugir, ele organizou sua família para protegê-la. Em vez de fugir, ele orientou toda a sua família: olha, até chegar meu irmão, se curva 7 vezes. Até chegar Esaú, vamos mostrar a ele que a gente mudou, que somos humildes. Jacó teve um ato de humildade e submissão, muito diferente do enganador do passado. Jacó foi um homem que ele cometeu vários erros, ele era um homem enganador antes de ter um encontro com Deus. Quando Jacó voltou para a sua casa, lá estava seu irmão lhe esperando com 400 homens. E nesses 3 versículos, irmãos, mostra como Jacó se organizou para encontrar seu irmão. E Jacó agora tinha que resolver um problema com seu irmão. Problema de anos atrás. Agora Jacó tem que encarar de frente. Olha, não era qualquer problema. Jacó roubou a bênção da primogenitura. É como se Jacó tivesse roubado uma grande herança que Esaú tinha por direito, irmãos. Olha a confusão. E quando eu penso nesse problema que Jacó tinha que resolver com seus irmãos há muito tempo, irmãos, quando eu trago para a minha vida, tem problemas e situações que a gente deixa de resolver. Tem problemas que a gente coloca debaixo do pano. Tem problemas que nós empurramos
com a barriga. Tem problemas que a gente, não vou resolver agora não, né? Meu carro tá com IPVA tudo atrasado, meu carro. Eu vou andando com o meu carro, aí é um problema. Vou andando com o meu carro assim, precisando de manutenção. Irmão, eu estou com um probleminha de saúde aqui, o médico mandou tratar, mandou tomar os remédios, mas não vou fazer isso não. Vou deixar mais para frente. Não precisa eu tratar desse problema de saúde agora. Vou deixar mais para frente, né? A gente vai empurrando os problemas que temos que resolver para frente, né? Pode ser que a gente não tenha a oportunidade de resolver esse problema, essa situação, e pode ser que essa situação cresça muito mais. E Jacó tinha uma situação que resolver com seu irmão. Mas, irmãos, uma coisa é certa: um dia, todos aqueles problemas que a gente deixa para trás, a gente tem que resolver. A gente tem que ficar de frente com ele, assim como Jacó ficou de frente com seu irmão. Mas houve uma mudança no coração de Esaú. Contrário à expectativa de vingança, Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou, beijou e chorou com ele. No versículo 4 diz: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-lhe ao pescoço e o beijou e o choraram. Meus irmãos, esse encontro aqui, Jacó, ele não estava esperando o perdão de Esaú. Jacó estava esperando gritos. Jacó estava esperando empurrões. Jacó estava esperando sangue derramado. Jacó estava esperando vingança. Tanto que ele se preparou até chegar seu irmão. Jacó viu, meu irmão está com 400 homens. Ele vai querer vingança. Mas Jacó teve o contrário de seu irmão. Jacó teve perdão e misericórdia. Quando Jacó chegou perto de Esaú, ele não teve grito. Ele não falou: rapaz, você roubou de mim o que eu mais queria, agora eu vou lhe matar. Não, irmãos. Jacó teve de Esaú perdão e misericórdia. O texto fala que Esaú chorou ao ver o seu irmão. Jacó pensou que ia resolver esse problema, esse problema ia ter uma solução triste, mas Deus deu uma solução com misericórdia. Jacó precisou ficar longe de seu irmão, de Esaú, 20 anos. 20 anos. Não tinha como viver. 20 anos depois, Jacó teve que voltar para a casa de seu pai, para a casa de seus parentes. Não tinha mais como viver com seu tio Labão. E 20 anos depois, Jacó fica de frente a frente com essa situação com seu irmão. E ali alcançou misericórdia. Mas Jacó alcançou misericórdia porque ele voltou humilde. Porque ele voltou transformado. Por isso Jacó alcançou misericórdia, irmãos. Do versículo 5 ao versículo 11, vai dizer que Jacó apresenta sua família como presente de Deus. Jacó fala: meu irmão, eu trouxe aqui vários animais para você. Meu irmão, eu trouxe aqui vários presentes para você. E Esaú, já um homem rico, falou: meu irmão, não preciso nada disso. Eu não preciso nada seu, porque eu já sou rico. Mas Esaú fez questão de dizer para Jacó fez questão de que Esaú recebesse o seu presente. Irmãos, e quando eu li esse texto bíblico, nos meus momentos devocionais, o versículo que mais me chamou a atenção foi 2. Um foi o versículo 4 e o outro foi o versículo 10, que diz assim, irmãos: mas Jacó insistiu: não recuses o presente que eu estou lhe entregando agora. Se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto
Vi o teu rosto como se estivesse contemplando o semblante de Deus, e te agradastes de mim. Ou seja, Jacó está falando para Esaú: Esaú, quando olhei para você, eu vi Deus. Esaú, quando olhei para você, eu ouvi o perdão. Esaú, quando olhei para você, eu vi a misericórdia. Amém, irmãos? Ou seja, viu em Esaú a bondade de Deus, viu a misericórdia de Deus. E Jacó insistiu para que Esaú recebesse os seus presentes. Irmãos, também me traz uma reflexão que às vezes a gente quer ser muita coisa, né? Às vezes alguém quer presentear nós só porque a gente já tem, não sei, alguma coisinha a gente não quer receber, né? E isso é arrogância. Irmãos, quando eu li lá em Mateus capítulo 16, versículo 23, fala de Pedro. E nesse versículo é bastante interessante também, que vai mostrar o semblante de Pedro. Em Mateus 16, versículo, não vou ler o 23, vou ler o 21, que diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Versículo 22. E Pedro, chamando Jesus à parte, Pedro disse: Jesus, Senhor, vem aqui à parte, só nós dois. Começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Senhor, Jesus, deixa disso. Ninguém vai lhe matar, não. O Senhor vai ficar conosco. O Senhor vai ficar conosco aqui. Foi o que Jesus falou para Pedro. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Agora eu lhe pergunto: qual é o seu semblante, o seu rosto? No seu rosto tem o semblante de Deus ou o semblante do inimigo? Olha que eu estou sendo legal, estou falando que inimigo. Jesus falou para Pedro inimigo, não. Jesus falou para Pedro o quê? Sai de perto de mim, Satanás. Jesus não estava dizendo que Pedro era Satanás, mas Jesus estava afirmando que Pedro estava fazendo a obra de Satanás, porque precisava Jesus passar por tudo que ele passou, e Pedro não queria mais. Qual é o semblante do seu rosto? O semblante do rosto de Esaú expressava a vontade do Senhor, a sua misericórdia, paz, perdão e amor. O semblante de Pedro expressava a vontade do inimigo, expressava a covardia, o medo, a vontade humana e os sentimentos humanos. Temos aqui um com a presença de Deus e o outro sem a presença de Deus. Qual é o meu semblante, irmãos, no dia a dia? Como é que eu falo com as pessoas? Será que eu tenho misericórdia? Será que eu perdoo as pessoas? Mas, irmão Joelso, me feriram muito. O seu dever é perdoar. Mas, irmão Joelso, foi muito forte. Você tem que perdoar, porque Jesus me perdoou e perdoou você. E olha o que nós fizemos para Jesus. Foi muito grave, e é muito grave porque nós pecamos contra Deus. O que você tem expressado no semblante do seu rosto, na sua vida, a vontade do Senhor ou a vontade do inimigo? Deus trabalhou na vida de Esaú durante 20 anos, e Deus trabalhou na vida de Jacó. E quando teve o encontro, Deus transformou os dois. Deus fez que os dois tivessem o seu semblante, tivessem a sua presença, tivesse perdão, tivesse humildade, tivesse misericórdia. Qual é o seu semblante, irmãos? É a do Senhor ou a do inimigo? Eu trago aqui um ensinamento para mim, diante desse texto bíblico, que devemos encarar nossos problemas sem medo.
O Senhor vai dar uma solução com misericórdia, irmãos. Não devemos, irmãos, colocar nossos problemas por debaixo do pano. Irmão Joelson, qual pode ser meu problema? Às vezes pode ser o aplicativozinho do Serasa, né? Às vezes pode ser o Serasa, né? Será que estamos devendo lá o Serasa alguma coisa? É um problema, irmãos, né? É um problema. Às vezes tem que abaixar o aplicativo, encarar, abrir o aplicativo ali e encarar esse problema, né? Que como pode, nós servos de Deus, né? Dar mau testemunho. Às vezes o problema que temos que encarar é a nossa saúde. É fazer uma dieta, é fazer atividade física, é obedecer o médico. Às vezes esse é o problema, né? Às vezes o problema que temos que encarar, irmãos, é perdoar. Perdoar nossos irmãos, perdoar nossos parentes. Temos que encarar, irmãos, nossos problemas de frente. Às vezes não precisa levar 20 anos para resolver essas situações da nossa vida. Não precisa. Esaú precisou ser tratado pelo Senhor para perdoar a seu irmão. E Jacó precisou ter um encontro com Deus para se arrepender de seus erros. Você também precisa ser tratado. Eu também preciso ser tratado. E nós, meus irmãos, todo dia, irmãos, precisamos ter um encontro com Jesus para perdoar e ser perdoado. Amém, irmãos? Convido os irmãos a ficar em pé. Vamos orar neste momento. Convido os irmãos a fechar seus olhos. Vamos orar nesse momento. E eu aqui quero fazer um convite especial. Não sei se tem alguém aqui que não aceitou a Jesus Cristo ainda. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não é crente. Hoje é um dia especial. Você hoje pode ter um encontro com Jesus Cristo. Você hoje pode entregar sua vida a Jesus. Tem alguém aqui nesta noite que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante sua mão. Nós estaremos orando por você. Jacó só mudou quando ele passou 20 anos longe da presença do Senhor. Jacó só mudou quando ele teve um encontro com Deus. Jacó só mudou quando ele teve um encontro com Deus. Se ele não tivesse esse encontro com Deus, ele não teria mudado, irmãos. Ele seria o mesmo homem enganador. Tem alguém aqui nesta noite que deseja aceitar Jesus, deseja ter um encontro com Jesus, igual Jacó teve um encontro com o Senhor? Levante sua mão, eu vou orar por você nesta noite. Faça igual Jacó, encare os problemas de frente. Eu não sei qual o problema que você tem para resolver, mas resolva. Jacó tinha um caminho até Esaú, e Esaú estava com 400 homens. Ele poderia fugir novamente, mas ele resolveu caminhar até Esaú. E ali Jacó alcançou perdão, alcançou misericórdia. Resolva qualquer tipo de situação que você está passando na sua vida, que você precisa perdoar, precisa ser perdoado. Resolva, irmãos. Você vai estar fazendo a vontade de Deus. O semblante de Deus vai estar em você, porque essa é a vontade de Deus. Oremos, irmãos. Obrigado a Deus, ó Pai amado, pela Tua palavra, ó Deus, pregada, Deus, ao meu coração, Deus, ao coração dos Teus servos aqui, Deus amado, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus, de minha vida, Senhor Deus, da nossa vida, meu Pai. Se tem alguém aqui, meu Deus, que ainda não serve ao Senhor, meu Deus, que ainda não é um crente no Senhor, meu Pai, dê a essa pessoa mais uma oportunidade, Senhor Deus, para que ela possa se converter a Ti, meu Deus, meu Pai, ó Senhor. Ó Deus amado, ó Pai amado, nos ajuda, Pai, a encarar, ó Deus, as situações difíceis que temos que lidar no dia a dia, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a encarar, meu Pai, os nossos problemas, Senhor Deus, os nossos medos, meu Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, em nossas fraquezas, meu Pai, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor Deus. Senhor, nos ajuda, Deus, a todo dia ser um crente melhor, meu Pai. Ser um servo do Senhor melhor, meu Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a fugir do pecado, meu Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a abençoar mais, meu Pai.
Nos ajuda, meu Deus, a orar mais, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a ler mais a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Deus. Eu sou grato a Ti por tudo, Senhor Deus. Nos abençoa, Pai, nessa semana. Que essa semana venha ser uma semana tranquila, meu Deus. Uma semana sob a paz e a bênção do Senhor, meu Pai, meu Deus. Abençoe nossos trabalhos, em nossos lares, ó meu Deus. Que seja uma semana, Deus, abençoada em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, nos despede, ó Pai, em paz. Leva-nos, ó Deus, até nossas casas, Senhor Deus. E nos dá, Senhor, uma noite abençoada, Pai, na Tua presença, Deus. Eu oro a Ti agora, ó Pai, grato por tudo, meu Deus. Eu oro a Ti agora, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.